Com você, programa Vida Sem Vícios. E é isso aí, né? Para viver uma vida sem vícios é preciso que a gente tenha amigos, amores, diversão. É preciso que o coração sinta a vida estando, vou falar aquele termo antigo, né? Estando careta, ou seja, estando sóbrio. O dependente químico é alguém que precisa da droga para ter diversão, para ter amor, para ter alegrias, para ter paz no coração. As pessoas que vivem sem precisar de drogas, sem ter necessidade, são pessoas que normalmente conseguem viver a vida, né? Ser inteiras, se divertir, colocar limites, ser firmes, serem espontâneas, serem tranquilas diante dos desafios da vida. E lidar com desafios faz parte da vida, né? Viver é enfrentar problemas, enfrentar decepções, frustrações, assim como desfrutar de momentos agradáveis, momentos prazerosos. A vida é feita de altos e baixos, é natural, faz parte da vida, né? Mas o dependente químico nem sempre sabe lidar com isso. E o tema do nosso programa de hoje é justamente esse: resiliência, resistência, saber lidar com as decepções. Dependentes químicos, muitas vezes, depois de um tratamento, recaem no uso da droga e voltam a usar numa situação de decepção, de frustração. Lidar com a decepção, lidar com a frustração é uma habilidade da pessoa madura. Freud já dizia isso, né? Que você se torna um indivíduo quando você aprende a lidar com a frustração. A criança, ela quer tudo, ela quer ser atendida nos seus desejos. Ela ainda não entende o certo e o errado, pode, não pode, nem sabe controlar suas emoções ainda. Ela quer. O indivíduo se torna um adulto, ele vai crescendo, se torna um indivíduo, né? Em sociedade, quando ele aprende a lidar com as frustrações. Nem tudo que ele quer acontece, nem tudo que ele deseja ele alcança, de imediato, pelo menos, né? Nos relacionamentos, a nossa liberdade vai até o limite da liberdade com o outro, né? Porque se todos temos liberdade, então eu não tenho liberdade de avançar o limite e prejudicar o outro. Então, saber lidar com as frustrações, saber processar o veneno, a mágoa, a raiva que surge, né? Aceitar, aprender com ela, né? E tocar a vida de uma maneira produtiva, de uma maneira sustentável, em relacionamentos sustentáveis, comunicação sustentável, atividade profissional sustentável, atividade familiar, amorosa, sustentável, social sustentável. Esse conceito da sustentabilidade a gente pode trazer para o nosso sistema corpo-mente e para o nosso sistema maior, do qual fazemos parte, nossas sociedades, nossos grupos, nossa família, nossa cidade, nosso trabalho, nosso país, o nosso planeta. Saber lidar com a vida de maneira sustentável, para isso requer maturidade. As pessoas podem ser mais ou menos maduras. Então vamos falar de dependência química propriamente dito, né? Então o dependente químico é alguém que precisa da substância para ficar bem. Ser dependente, fazer uso dependente, é diferente de fazer uso recreativo. Algumas pessoas fazem uso recreativo da droga. No caso do álcool, uma quantidade enorme de pessoas faz uso recreativo, ou seja, bebe socialmente de vez em quando. Se ficar sem, de boa, nem lembra que tem, né? Agora, nós temos as pessoas que fazem uso dependente, ou seja, não conseguem ficar sem. Eles precisam do álcool. No ambiente social sem álcool não tem graça. Então, existe o dependente de final de semana. Sabia que alcoolismo não é só uso diário? Aquela pessoa que precisa no final de semana usar, também é alcoólatra. Ela fica sem usar alguns poucos dias, a segunda, terça, quarta, na quinta ela já está com uma vontade, aí na sexta já alivia, antes de bater a crise de abstinência forte. E aí fica nesse ciclo, né? E aí enfia o pé na jaca no final de semana e diz, não, eu não sou dependente, eu só tomo de final de semana. Consegue ficar 1, 2 finais de semana seguidos sem usar, se sentindo bem? Se não consegue, eu consigo, mas já ficou. Pode ficar agora, faz o teste.
Se não conseguir, é porque é dependente, faz uso dependente do álcool. O corpo está necessitado quimicamente e o corpo ficou necessitado quimicamente por conta do excesso de uso, que só foi realizado por conta da necessidade emocional. Então, as pessoas sabem que o álcool em excesso faz mal, mas aquela pessoa que continua fazendo o álcool em excesso é porque precisa dele emocionalmente para se divertir. Sem o álcool não se diverte, sem o álcool não se solta, sem o álcool não relaxa. Usa o álcool ou como remédio para aliviar questões emocionais não resolvidas, né? Ou para um estímulo, para dar prazer, porque sozinho, sem ele, não sente prazer. Assim é com qualquer droga, assim é até com a comida em excesso. Assim é com a cocaína. Tem gente que faz uso recreativo, usa de vez em quando, ou já usou numa fase da vida, depois parou. Agora, tem gente que enfia o pé na jaca, vai fundo na cocaína e se torna dependente. Ela começa a fazer parte da vida toda semana, usa cocaína. Por quê? Porque a cocaína é o momento máximo de lazer, de conexão consigo mesmo, né? Ou de sentimento de que a vida vale a pena. Quer dizer, por quê? Porque sem a droga a pessoa não sente isso. Então é uso dependente, é diferente de uso recreativo. Eu não estou defendendo o uso recreativo, tá? Eu estou dizendo que na nossa sociedade muita gente faz uso recreativo. Quem é que faz uso dependente? Pessoas que têm estrutura de vício forte. O que é estrutura de vício? É o buraco emocional, é o vazio, é uma ansiedade exagerada, é uma angústia, é um sentimento de inferioridade, de insegurança, ou de desamparo, de solidão. Dependência química não é causa, é sintoma. A causa é a dependência emocional, que faz com que a pessoa use em excesso para aliviar questões emocionais não resolvidas, para se sentir mais inteira, mais segura. Então, o objetivo fundamental dos tratamentos deveria ser reestruturar a pessoa de dentro para fora, né? Esse é o objetivo da ápice desenvolvimento humano, gerar maturidade emocional. Não só inteligência emocional, é algo antes da inteligência emocional, é maturidade. Existe uma parte da pessoa que ficou presa na infância. Eu vou abordar isso agora na segunda parte do programa, né? Mas é importante a gente entender esse conceito, né? Que algumas pessoas não conseguem lidar com a frustração da vida, algumas pessoas se sentem inseguras excessivamente na vida, ou angustiadas ou ansiosas, porque existe um buraco emocional profundo, né? Existe alguma questão lá dentro que vem desde a infância, que faz com que uma parte da pessoa tenha ficado presa na infância, uma parte meio insegura, com emoções meio infantis, e ela, por não conseguir lidar com isso, ela usa a droga para aliviar, ou para gerar permissão, para gerar confiança, para gerar sentimento de vida, porque sem a droga ela não tem vida. Qual é o caminho do projeto Vida Sem Vícios da Ápice Desenvolvimento Humano? Reestruturar, gerar vida de dentro para fora, ou seja, se a pessoa tem insegurança, precisa resolver a insegurança em primeiro lugar. Se ela tem angústia, depressão, precisa resolver isso. Se ela tem baixa autoestima, timidez excessiva, a gente precisa resolver isso. Dá para resolver? Claro. Claro que dá. Nós estamos falando de... Em qualquer terapia pode se resolver, mas estamos falando de técnicas que conseguem isso num resultado mais objetivo, imediato, técnicas modernas para mudanças emocionais breves, programação neurolinguística, constelação familiar, coaching. É uma metodologia única que a Ápice desenvolveu, própria, integrativa, para resultados objetivos, são processos rápidos para reestruturação em dependência química, vícios no geral. Você quer resolver-se de vícios, quer se tornar uma pessoa livre de vícios? Ou você tem na sua família dependente químico e quer resolver essa questão, se você é um familiar decidido a resolver e não a se livrar do problema, deixando internado durante um tempo, para depois ele sair, dar problema de novo, você internar de novo. Você quer sair desse ciclo de se livrar do problema e depois ter problema de novo, se livrar do problema, você quer resolver? Procure uma metodologia diferente. Se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Se abra para o que tem de novo no mundo. Tá, ok? Nós estamos falando de técnicas recentemente desenvolvidas agora nas últimas décadas. Não existe só no Brasil. Tem nos Estados Unidos, trabalho similar. Tem na Europa, tem na Ucrânia, né, trabalho similar. E a Ápice Desenvolvimento Humano é o único instituto no Brasil que trabalha com garantia em dependência química. Nós temos um processo de garantia, trabalhamos um processo de 3 meses, com ou sem internação, vai depender de uma avaliação do caso. E depois de um processo que vai durar 3 meses,
nós, durante 1 ano, temos garantia, né, ali trabalhando. Se a pessoa volta ao uso compulsivo, nós refazemos o que for necessário, essa é a garantia, nós ajustamos o que for necessário, refazemos o processo sem custo. Então é compromisso com o resultado. A Ápice tem foco em resultado. Quer conhecer? Venha para uma entrevista, conhecer a metodologia. Telefone 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br. apicedesenvolve.com.br. Você que tem amigos que tem essa problemática da dependência química na família, avise, convide para conhecer uma metodologia diferente. Você pode indicar, assistir os nossos programas no YouTube. Todos eles estão disponíveis no YouTube. Esse mesmo estará dentro de alguns dias. É só digitar no YouTube Ápice Desenvolvimento Humano. Você vai entrar no nosso canal do YouTube e lá você tem inúmeros vídeos sobre vários temas, inclusive dependência química. Tá? E pode assistir, entender, se aprofundar nesse conceito. Continuando o tema do nosso programa, lidar com a frustração. A criança não consegue lidar com a frustração, ela chora, ela briga, faz birra, né, porque ela quer. Por que não pode? Se tornar adulto é conseguir respirar fundo, processar, entender e lidar com a frustração. Né? Muitos dependentes químicos tiveram partes da sua personalidade que não cresceram, que ficaram lá presas na infância. Né? Ou seja, qualquer questão emocional complexa que você não consegue lidar, um sentimento que você não gostaria de ter, mas você tem, por exemplo, uma timidez excessiva, uma ansiedade excessiva, uma irritabilidade excessiva, são aspectos da estrutura emocional que ficaram presas na infância. Coisas que foram marcadas lá na infância, por isso hoje você quer ter uma atitude mais madura, você quer ter uma inteligência emocional madura, mas não consegue, vem aquela emoção e toma conta, mesmo você não querendo. Ou seja, uma parte que ficou presa na infância. Ok? Então, normalmente isso acontece com sentimento de desamparo, de desproteção. Né? Problemas de falta de pai, às vezes não fisicamente, mas falta de se sentir conectado e amado pelo pai ou pela mãe. E outros eventos podem acontecer, como um primeiro dia em sala de aula e a criança se sente abandonada, ou a morte de alguém na família, ela não compreende aquilo cai como uma bomba na sua estrutura emocional, né? O nascimento de um irmãozinho mais novo, que a criança pode entender que perdeu o lugar no coração da família. A família toda agora olha para uma outra pessoa, não mais para ela. E isso pode ser devastador para a sua estrutura emocional. Pode gerar um sentimento de angústia, de insegurança, de mágoa, de irritabilidade. E aí a pessoa cresce, mas um lado dela parece que fica preso na infância. Um lado dela parece que fica imaturo. E é isso mesmo que acontece, né? E aí isso é a causa fundamental da dependência química. Ou seja, eu entrego ouro mesmo aqui, né, nesse programa, porque é importante a gente olhar para o que é fundamental. É a base do iceberg e não o topo. Então é preciso cuidar, reprogramar, ressignificar, limpar emoções, fazer com que essa parte cresça. Quando você reorganiza essas memórias, quando você reorganiza crenças a respeito de si e do mundo, né? Porque ficou a crença lá na infância de que eu não sou especial, de que eu sou uma porcaria, que o mundo é injusto, que o mundo não é um lugar legal. E aí a pessoa cresce vendo isso no mundo e vendo isso em si. Vendo defeitos em si, vendo problemas no mundo, se sentindo insegura aqui, se sentindo sem vontade, sem alegria na vida, sem confiança. Né? Então é preciso fazer isso crescer. Quando não faz crescer, você só bota numa clínica de desintoxicação e tratamento em métodos convencionais, você sabe que a média nacional de recuperação é de 17%, ou seja, depois de 2 anos de uma internação, a pessoa sai da internação, depois de 2 anos, só 17% continuam limpas, todos os outros já voltaram a usar, recaíram, enfim. Tá? Ou seja, o número é muito baixo. Se a gente for aumentar para 5 anos, isso baixa para menos de 10%. Para 10 anos, ou seja, a pessoa consegue se segurar durante um tempo, mas se algo acontecer na vida dela, como por exemplo uma decepção, uma frustração, né,
é grande chance dela enfiar o pé na jaca e voltar a usar compulsivamente. Então é importante trabalhar a estrutura emocional, porque uma pessoa madura lida com frustrações, ok? Uma pessoa madura lida com frustrações. Saber lidar com frustrações é fundamental. Então imagina, a pessoa ela sai de um tratamento, ela está decidida a se recuperar, mas aí ela tem, digamos assim, uma briga feia com a esposa, ou com o marido, ou tem até, digamos, com uma namorada, um namorado que o abandona, né? Coisas que acontecem na vida, né? Mas aí a pessoa que tem a estrutura de vício, que tem aquelas questões emocionais não resolvidas, aí vem drasticamente, vem bombasticamente os sentimentos, e aí ela busca a droga para se aliviar, para anestesiar, ou para se vingar logo da pessoa, né? Ou da vida. Então o sentimento de frustração, de decepção, ele é um grande causador de recaídas na dependência química. Faz com que, por exemplo, pode ser uma decepção no amor, pode ser uma decepção profissional, né? Ou seja, uma decepção com o chefe, uma decepção consigo mesmo, porque a pessoa pisa na bola, é demitida, e aí ela se julga, fica decepcionada consigo mesmo, vem um sentimento tão ruim, e aí ela quer logo se enfiar na droga, não só para aliviar, mas até para se punir, muitas vezes, para se chicotear, né, internamente. Às vezes a decepção também é com Deus. A pessoa projeta que ela nasceu com defeito, que é Deus o responsável. E aí ela usa mesmo que é para se vingar de Deus, para se vingar da vida, para se vingar de tudo. Então é um sentimento infantil, isso não é maturidade. Maturidade, a reação madura é entender, né? Ter a sabedoria e a compreensão de que na vida é assim mesmo, a gente toma tombos. Nem tudo é do jeito que a gente quer. E às vezes são tombos grandes. Mas esses tombos fazem a gente crescer se a gente aprende com eles. Se a gente busca entender o que a gente precisa melhorar para a próxima vez, né? Então as pessoas que são que são maduras emocionalmente, lidam com os tombos, lidam com uma separação, lidam com uma traição de alguém, com uma decepção de alguém. A pessoa que emocionalmente é imatura, e é o caso do dependente químico, tem aspectos, partes dele imatura, não é como um todo, tá? Mas tem emoções infantis atuando, não consegue lidar. E aí precisa se aliviar, precisa buscar colo através da droga, é um choro interno que ele quer aliviar, né? Ou uma vingança que ele quer realizar. Então, qual é o caminho? O caminho não é tirar a droga da pessoa só. Porque se você tira a droga da pessoa, ou se você faz só uma desintoxicação da dependência química, você deixa a pessoa jogada à sua condição emocional incompleta. A dependência emocional continua lá. Porque se ela ficou dependente da droga, é porque ela buscou a droga de uma maneira desesperada, para dar coragem, para aliviar sentimentos, para gerar completude. Outras pessoas usaram recreativamente uma época e depois largaram, ele não. Ele continuou. Então a pessoa sem a droga, emocionalmente, fica pior muitas vezes, né? E aí consegue se segurar só por hoje, evitando só por hoje aquela coisa, às vezes até fazendo parte de grupos, né, direitinho, de apoio, mas se vem alguma decepção forte, ele recai. O grupo de apoio ajuda a não recair, porque aí ele expõe as suas frustrações no grupo, e aí isso dá um sentimento de pertencimento, né? E algum alívio, ok? Tá? Tanto que a maioria das pessoas que não fazem parte de grupos, aí recai as bateladas mesmo. Então, qual é o caminho indicado pela Ápice de Desenvolvimento Humano? É trabalhar a estrutura emocional profunda para valer. É preciso resolver, é preciso crescer. Vamos parar de trabalhar a casca, vamos parar de trabalhar sintoma, precisa resolver a causa. Vamos parar de internar, sair, recair, internar, sair, recair. Vamos interromper esse ciclo. Para interromper, é preciso tratar a criança, resolver a estrutura emocional, coisas que estão mal resolvidas dentro da pessoa e que ela nem sabe, que aconteceram às vezes com 3 anos de idade, 4, 5, antes disso, às vezes já no nascimento, no útero, né, uma gravidez indesejada, por exemplo.
né, um exemplo a mais de questões que geram, às vezes, estrutura de vício. Todo mundo que vem de uma gravidez indesejada, que teve um irmãozinho que nasceu, que se sentiu abandonado, todo mundo vai ter estrutura de vício quando crescer, vai ser um dependente químico? Não. Tem gente que se transforma dependente de comida, tem gente que desenvolve outros tipos de compulsões. Mas o dependente químico normalmente é uma pessoa que tem uma estrutura emocional muito sensível. É uma pessoa especial. Pessoas sensíveis, especiais, que essa mesma sensibilidade que gera genialidade, gera um insight, ela é arriscada, porque ela faz com que pessoas que têm essa alma de artista sejam muito marcadas por decepções, muito marcadas por questões lá da infância não resolvidas, que ficam vivas dentro delas. Então, nós precisamos reprogramar e fazer essa pessoa crescer. Essa pessoa precisa ter inteligência emocional. Esse é o objetivo da ápice, resolver de dentro para fora, para que seja o último tratamento. Para que a pessoa nunca mais nem tenha vontade nem necessidade de usar. Por quê? Porque o resultado é se sentir segura, confiante, com autoestima, apaixonado pela vida, confiante, engajado em projetos profissionais, num projeto afetivo. Isso é independência química. Quer alcançar isso? Quer alcançar isso na sua família, para o seu querido? Venha conhecer uma metodologia que se propõe a isto, com garantia. Venha para a Ápice Desenvolvimento Humano. 0 operadora 11 2361 5000. 0 operadora 11 2361 5000. Venha para uma entrevista gratuita, conhecer de perto a metodologia. E o site www.apcedesenvolve.com.br. E assista os nossos vídeos no YouTube. Digite lá Ápice Desenvolvimento Humano. Esse programa está disponível no YouTube, assim como muitos outros. Foi um prazer estar com você. Muita evolução, muita maturidade, muita resiliência, sabedoria para lidar com as frustrações da vida, usando para o desenvolvimento pessoal, crescimento e evolução na vida como um todo. Um grande abraço. Tchau, tchau.